A partir do versículo 37. Marcos 4, a partir do 37. Quando se encontraram? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E o 41 que diz: E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Antes de entrar na palavra, eu quero dizer duas coisas que aconteceram comigo no caminho de casa até aqui. E uma me deixou muito feliz e outra, infelizmente, me deixou um pouco triste. Uma das coisas foi que quando eu entrei na condução para vir para cá, que eu peguei lá no ponto perto de casa, eu entrei e estava tocando um pagode. Eu entrei e só dei boa noite. Quando eu sentei, o motorista simplesmente colocou um louvor para tocar. Eu adoro a Deus por isso, eu glorifico a Deus por isso, eu agradeço a Deus por isso, porque não é a primeira vez que isso acontece. Quase todas as vezes quando eu entro em alguma condução e está tocando uma música do mundo, então a pessoa vai lá e coloca um louvor para tocar. E quando eu peguei a van aqui na patrulha, o motorista ele começou a conversar com uma outra senhora e começaram a falar da maneira como o mundo está. Contaram até um caso que aconteceu lá em Campos, de um rapaz que matou uma mulher e a filha de 10 anos. E a mulher, ela disse assim que do jeito que o mundo está, ela não sabe. Ela falou assim: olha, do jeito que o mundo está, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu acho que Deus vai separar aqueles que servem a eles de verdade e vai botar num lugar separado. E eu nada falei. Então o motorista ele começou a falar comigo, mas falar muita coisa ruim, infelizmente. Começou a dizer que dentro da igreja tem muitas pessoas que não servem a Deus de verdade. Começou a dizer que tem pessoas que estão no mundo que estão melhores do que as que estão na igreja. Começou a dizer que as pessoas que fazem coisas ruins são o próprio inimigo. E eu comecei a conversar com Deus e falei: Deus, se eu tiver que dizer alguma coisa que não seja de mim mesmo, se o Senhor quer falar alguma coisa com esse homem, então coloque as palavras na minha boca, mas se o Senhor não quer, então feche a minha boca. E a única coisa que eu abri a boca para falar para ele foi que ele falou da passagem bíblica que diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E ele falou assim: como que muitos são chamados? É desse jeito? Eu falei assim: Deus, ele chama, mas ele deu o livre-arbítrio. Quem escolhe para onde vai é a própria pessoa. Mas Jesus ele disse: eu sou o caminho, significa que só tem um. Mas infelizmente algumas pessoas se desviam desse caminho. E isso me entristeceu muito, ouvir aquilo dentro da van. E infelizmente eu não pude falar nada. Infelizmente não foi da maneira que Deus quis. E entrando na palavra, essa passagem tem como título: Jesus apazigua a tempestade. E ela é citada também no livro de Mateus, no capítulo 8. Ela é citada no livro de Lucas, no capítulo 8, e aqui no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. E se nós formos ler a partir do versículo 1, nós vamos ver que Jesus estava ensinando, e ensinando através das parábolas. E a Bíblia diz que Jesus estava próximo ao mar, e que a multidão que estava ouvindo Jesus era uma multidão tão grande, a ponto de que Jesus teve que subir no barco e ensinar de dentro do barco, e aquela multidão ficou na areia, ouvindo Jesus falar, ouvindo as parábolas de Jesus. E sendo já tarde, Jesus falou para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Ele falou: vamos para a outra margem, vamos atravessar o rio, porque do outro lado também tem milagres. Do outro lado também tem obra para ser feita. Do outro lado também tem pessoas precisando da palavra. E é por isso que nós não podemos ficar prostrados, nós não podemos ficar parados, porque do outro lado também tem pessoas precisando de Jesus. É verdade. Do outro lado também tem pessoas precisando ouvir a palavra de Deus, com corações sedentos, clamando, pedindo. E nós não podemos ficar
prostrados. E os discípulos, eles obedeceram Jesus e foram com aquele barco para o outro lado, mas Jesus, ele tinha passado o dia ensinando. E não podemos esquecer que quando Jesus, ele veio na terra, ele veio como homem. Como homem, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Como homem, ele sentiu cansaço, ele sentiu sono. E a Bíblia vai nos dizer que quando a tempestade chegou, Jesus, ele estava dormindo na polpa do barco, sobre uma almofada. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que tem como descansar em meio à tempestade. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que além de descansar, você pode dormir em meio à tempestade. Porque quem fez isso foi Jesus. Meu Deus! E então, eu começo a imaginar Jesus quando foi com aqueles discípulos para o outro lado. Isso é a minha imaginação, Jesus falando: olha, eu estou cansado. Eu estou muito cansado, eu estou com sono, eu preciso descansar. Quando chegar do outro lado, vocês me acordem. Quando chegar do outro lado, vocês me avisem, mas só quando chegar do outro lado. Então a Bíblia vai nos dizer que levantou-se um grande temporal de vento. Mas a Bíblia não nos diz que os discípulos tiveram como se preparar para aquela tempestade. Porque nós sabemos que se hoje for chover, provavelmente antes da chuva o céu vai se fechar, vão aparecer nuvens escuras, talvez tenham relâmpagos, talvez tenham trovoadas, talvez o vento fique mais frio. E aí nós temos como nos preparar para a tempestade que está por vir. Nós temos como nos preparar para a tempestade. Mas a Bíblia não nos diz que isso aconteceu antes da tempestade chegar. A Bíblia diz simplesmente que levantou-se um grande temporal de vento. Aquela tempestade chegou. Os discípulos não se prepararam para aquela tempestade porque eles não foram avisados, eles não sabiam que ela viria. E às vezes é assim na nossa vida. Às vezes a tempestade chega e nos pega de surpresa. Às vezes nós não temos como nos preparar para a tempestade. Mas Jesus, ele está no nosso barco. E com Jesus no barco não tem que temer. Com Jesus no barco você pode descansar em meio à tempestade. Glória a Deus. E então, eu imagino aqueles discípulos talvez com medo, talvez assustados, porque nós sabemos que alguns discípulos ali, eles entendiam um pouco de mar. Outrora, alguns dos discípulos eram pescadores. Outrora, eles já estiveram no mar. Outrora, eles já navegaram. Outrora, quem sabe, eles até enfrentaram uma tempestade. Mas essa tempestade era diferente. Porque para eles chegarem ao ponto de acordar Jesus, é porque a tempestade era diferente. Tinha algo diferente naquela tempestade. De repente você pode se perguntar: mas para que Deus permitiu a tempestade naquele barco? Para que Deus permitiu a tempestade se quem estava no barco era Jesus? Para que Deus permitiu a tempestade se Jesus estava no barco com os discípulos? Não era com qualquer pessoa, não era com ímpar, era com os discípulos. E dentre todos os motivos pelo qual Deus ele pode permitir uma tempestade, Ele me disse 2. Ele me permitiu falar 2. E são eles. Deus ele permite uma tempestade para você saber quem você é, para eu saber quem eu sou, para nós sabermos verdadeiramente quem somos, para mostrarmos quem realmente somos. E Deus ele permite a tempestade para nós reconhecermos quem Jesus é. Meu Deus! Eita glória! Aleluia! Eu vou te explicar. Como assim, Tamir? Deus ele permite a tempestade para eu saber quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu mostro quem eu sou. Acontece muitas vezes, não estou dizendo que isso acontece aqui, mas acontece infelizmente de quando Deus começa a abençoar a vida do crente, Deus começa a entregar a vitória. Aí a pessoa começa a se crescer em cima daquilo que Deus está dando para ela. A pessoa começa a dizer: eu sou muito bom. Olha quantas bênçãos Deus tem me entregado. E a pessoa começa até a pensar: tudo que eu faço é muito bom. Observe como eu cresce na vida da pessoa. E ela começa a deixar Deus de lado. E a pessoa começa a dizer: eu estudo e eu tiro notas boas. Eu trabalho e eu desempenho bem o meu trabalho. Eu cuido muito bem da minha casa. Eu não deixo faltar nada para minha família. Meu Deus! Eu canto e
canto muito bem. Eu prego, e eu prego muito bem. Eu tenho vários cargos na igreja e todos eles eu exerço muito bem. Eu sou capacitado. Eu sei fazer. O eu começa a crescer na vida da pessoa. A pessoa começa a dizer: eu sei, eu posso, eu faço. E nós nos esquecemos de quem somos e de onde viemos. Glória a Deus. Porque quem nos criou foi Deus. E se hoje nós estamos aqui é pela misericórdia dele. E se ele não permitir que a gente acorde amanhã, então a gente não vai poder acordar. Então se levantamos, não é eu levantei, é Deus. Obrigado porque o Senhor me permitiu levantar hoje. É assim que tem que ser nas nossas vidas. Mas o eu começa a crescer na vida da pessoa e Deus ele vai lá e permite a tempestade. Sabe por quê? Porque na tempestade não tem bonito, na tempestade não tem inteligente, na tempestade não tem bem arrumado, na tempestade não tem bem sucedido, na tempestade não tem bom emprego, não tem dinheiro, não tem boa casa, não tem bom carro. Sabe por quê? Porque é na tempestade que nós reconhecemos e vemos que somos todos seres humanos frágeis e cheios de limites. Eita glória! Aleluia! Sabe por quê? Porque todos nós somos muito bons. A pessoa se sente muito, se acha popularmente falando, mas não pode sentir uma dor de cabeça que o mundo acaba. Meu Deus, eu tô com dor de cabeça, o mundo vai acabar, Senhor. Ué, cadê o eu todo? Sumiu agora? Agora você clama ao Senhor? Nós temos que clamar a Ele o tempo todo. Às vezes, parece que nós nos esquecemos quem Jesus é. Porque se nós nos lembrássemos a todo instante quem é Jesus, então nós o adoraríamos o tempo todo. Nós clamaríamos o tempo inteiro, nós agradeceríamos o tempo todo. A Bíblia, ela nos diz em várias passagens quem Jesus é. Ela nos diz em várias passagens porque nós temos que adorar a Deus. Mas mesmo assim, às vezes é preciso Deus permitir a tempestade para nós reconhecermos quem é Jesus. Porque parece que muitos de nós temos um conhecimento superficial de Jesus. Parece que nós não temos a palavra de Deus para ler e para saber quem Ele é. Quer ver só um exemplo? Não é sempre, irmãos, mas você pega um novo convertido, observa ele durante o culto, você observa um crente que já está há algum tempo na igreja. Parece que nós vamos há tanto tempo para a igreja que nós nos esquecemos do nosso propósito, que é vir para cá para adorar a Deus. Parece que nós estamos aqui dentro há tanto tempo que nós nos esquecemos que foi Deus que nos criou, que nós nos esquecemos que temos que adorar a Ele. Aí você observa um novo convertido, ele não precisa que você diga nada, ele está a todo instante adorando a Deus. Ele está a todo instante dizendo glórias a Ti, Senhor, aleluia, Pai, louvado seja o Seu nome. E aquele que já está na igreja há algum tempo, está de boca fechada, parece que veio para a igreja com esparadrapo na boca. Não abre a boca para dar glórias a Deus. Parece que não sabe mais glorificar. E às vezes o obreiro ele tem que vir aqui na frente e ele soa para fazer o irmão soltar um glória a Deus. Ele soa. Parece que nós nos esquecemos que o glória e o aleluia que nós damos não é para o irmão que está aqui na frente, mas é para Deus. E o irmão vem aqui na frente e soa, e no fim ele ainda tem que dizer: irmãos, vocês podem glorificar o Senhor? Para alguns glorificar em nome de Deus. Mas não tem que ser desse jeito, irmãos. Sabe por que o novo convertido ele glorifica o tempo todo? Você não precisa que Deus dizer que Deus está mudando o cativeiro, que Deus está abençoando, para o novo convertido glorificar. E sabe por quê? Porque ele está no primeiro amor. Só que o primeiro amor não tem que ser só na vida dos novos convertidos, não. O primeiro amor tem que ser nas nossas vidas. Nós temos que estar sempre no primeiro amor. Nós temos que estar o tempo todo no primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que pedir sempre para Deus para estarmos no primeiro amor, para vir para a igreja e adorar a Ele. Sabe por quê, irmão? Ser crente também não é só vir para a igreja e adorar a Deus aqui.
Ser crente, o crente ele tem que se vestir como crente, ele tem que falar como crente, ele tem que andar como crente. Meu Deus, é verdade. Não adianta você ser crente só de dizer eu sou crente, mas na rua, se alguém te ver, nunca vai dizer como a mulher sunamita disse para Eliseu, ele vai o servo do Senhor. Mas é assim que eu quero na minha vida, eu quero passar. E eu quero que alguém diga, ele vai uma serva de Deus. Porque se nós nos vestimos como crente, se passar algum crente ali na rua e ele tiver com a vestimenta de crente, então eu vou dizer que aquela ali é serva de Deus. Se eu ver um crente falando e ele falar como crente, eu vou dizer que aquele ali é crente. Aquele ali é servo de Deus, aquele ali é um crente. Então, só na maneira de andar eu também posso reconhecer um crente. Mas ele tem que ser crente o tempo todo. Ele não pode ser crente só quando é conveniente para ele ser crente. Ele tem que ser cristão o tempo todo. Só para você ter uma ideia, aqui em João, capítulo 11, versículo 25, vai nos dizer quem é Jesus e diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Atos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Oh, glória! Aleluia! E lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Eita, glória! Eu espero, sinceramente, que pelo menos um de vocês que está aqui guarde esses versículos, anote, marque na sua Bíblia e todos os dias você leia pelo menos um. Sabe por quê? Isso aqui vai te ajudar a lembrar quem Jesus é, porque Ele deve ser adorado. Isso aqui vai te ajudar a lembrar porque Ele deve ser adorado. E lá no Salmo 136, tem como título: Deus é louvado por suas obras e por sua permanente benignidade. E diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai a Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Eu aprendo aqui que Deus ele só faz maravilhas. Então, se Deus permitiu a tempestade na sua vida, adore a Ele, porque Ele só faz maravilhas. Glória a Deus, aleluia. Adore a Ele, porque Ele merece ser adorado, porque Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e tudo que Ele faz é maravilhoso. E então Deus, Ele permitiu a tempestade ali naquele barco. Aleluia, Jesus. E eu imagino os discípulos com medo, nervosos, talvez apreensivos, talvez assustados. E eu imagino um falando para o outro: olha, é melhor nós acordarmos Jesus, a tempestade está forte. E o outro respondia: mas Jesus falou para acordar ele só quando chegar do outro lado. E aí de repente começaram a ter trovoadas, de repente começaram a ter relâmpagos. A palavra de Deus diz que era um temporal de vento. E de repente eles falaram de novo: vamos acordar Jesus, nós vamos perecer. E o outro: mas Jesus falou para acordar ele só quando chegasse do outro lado. E a Bíblia vai nos dizer que as ondas vinham por cima do mar, do barco, de maneira que ele já se enchia de água. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. A palavra de Deus diz que as ondas iam por cima do barco, de maneira que ele já se enchia de água. Se enchia é diferente de encheu.
E sabe por que aquele barco não encheu? Porque Jesus estava no barco. Quando Jesus está no barco, ele não enche. Sabe por quê? Porque antes de Deus permitir a tempestade, ele mediu a largura do barco. Ele mediu o comprimento do barco. Ele mediu a altura do barco. Sabe o que isso significa? Que Deus, ele sabia exatamente a capacidade daquele barco. E quando ele permitiu aquela tempestade, ele mandou só até a capacidade dele, ele não mandou além. Sabe por quê? Porque Deus não dá nada além do que nós podemos suportar. Eita! Glória a Deus. Louvado seja Deus. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar aqui rapidinho. Desde os 10 anos eu não via o meu pai. A última vez que ele esteve na minha casa com a atual esposa dele, frequentou um aniversário meu e depois meu pai simplesmente desapareceu. Eu telefonava, ele não atendia, dizia que não tinha filha. E eu fui crescendo assim e resolvi deixar pra lá. Mas Deus conhece meu coração, sabe que eu amo meu pai. E quando eu completei 15 anos, eu fui até o trabalho do meu pai, porque na casa dele ele não me recebia. Quando eu cheguei no trabalho dele, meu pai não me reconheceu. Eu entrei, tinha só 5 anos que ele não me via. Eu entrei, conversei com ele sobre o trabalho dele e saí, e ele não sabia quem eu era. A minha mãe então entrou, ele reconheceu a minha mãe. Minha mãe conversou com ele e nós viemos embora. Depois desse dia, mais 5 anos sem ter contato com meu pai. Sofreu um acidente, ele foi avisado, não foi me visitar. Para não dizer que ele não deu o telefonema, eu me lembro de um apenas. Quando eu já estava de alta, em cima da minha cama, e ele me ligou e perguntou: como você tá? Eu falei: pai, eu tô bem, graças a Deus, mas expliquei para ele que eu não tinha movimento ainda, que eu ainda tomava banho na cama, que eu não tinha cadeira de roda que eu precisava. E sabe o que ele me disse? Você tá melhor do que eu. Ele falou para mim: você tá bem, tá melhor do que eu. Ele falou para mim. Depois desse dia eu não tive mais contato com meu pai. Em fevereiro eu comecei a ter muitos sonhos com meu pai. Eu fiquei preocupada e pedi para minha mãe, depois da consulta, me levar lá no trabalho dele. Minha mãe me levou. Quando eu cheguei lá, eu botei o celular para gravar, porque eu imaginei que ou ele não me reconheceria ou me rejeitaria. E os 2 homens que trabalhavam com ele simplesmente viraram para mim e falaram: seu pai teve um infarto há 3 semanas. Tá tendo alta indo para casa. Eu falei: mãe, eu preciso ver meu pai. Passei mal, desmaiei. Dentro do ônibus, eu indo para a casa do meu pai, eu só conversava com Deus e falava: Deus, muito obrigado porque o Senhor está me dando a oportunidade de falar com meu pai. Isso, a minha conversa com Deus, eu falava: Deus, eu quero ir lá para dizer para ele que eu perdoo ele por tudo que ele fez. Eu quero ir lá para falar com ele, de repente ele está precisando de ajuda. Meu Deus, de repente ele está precisando da tua palavra, pai. Quem sabe agora que ele se arrepende e te serve, meu Deus. Põe as palavras na minha boca. E eu cheguei e eu fiquei a tarde toda batendo no portão do meu pai e ele não me atendeu. E um instante que eu saí, ele saiu de dentro de casa e os vizinhos falaram para mim que ele não tinha sofrido infarto, que era uma mentira. Os vizinhos falaram para mim: Tamires, eu vi o seu pai ontem e ele saiu para comprar a bebida dele como ele faz sempre. Ele não sofreu infarto, isso é mentira. E eu fiquei ali. Quando eu cheguei no local onde eu tinha ido, eu fiquei no local onde ele ia ter que passar para guardar o carro. Quando eu cheguei para falar, quando eu vi meu pai, meu coração acelerou. Eu fiquei igual uma criança. Eu esqueci até de colocar o celular para gravar, porque todas as pessoas que me viram, já tinha muito tempo que não me viram, falaram: Tamires, você cresceu, sorriram, me abraçaram, disseram que estava com saudade. Eu esperava isso do meu pai. E quando eu vi, meu coração acelerou, eu saí correndo, parei na frente dele. Sabe uma criança quando está arrumada, a gente fala: nossa, como você está linda, ela põe a mão na cintura e dá uma rodadinha, dá um sorriso. Eu fiz desse jeito pro meu pai. Ele parou, eu parei do lado dele, eu botei a mão na cintura e eu sorri. E ele não olhou para mim. Eu me abaixei, olhei nos olhos dele e ele nem o olho teve coragem de levantar para me ver. Eu falei: pai, o senhor não vai falar comigo? Ele respondeu: não. E eu falei: por quê? Ele falou: eu não posso. E ele entrou e ia fechando o portão na minha cara, eu botei a mão no portão. E ele pegou e eu falei: pai, por que o senhor não vai falar comigo? Ele falou: minha esposa está no carro me esperando. E eu falei: pai, mas eu sou sua filha. E ele falou: que filha? Eu não tenho filha não, garota. Aí eu comecei a chorar. Eu entrei em desespero. Comecei a chorar, dizendo: meu pai não quer falar comigo, meu pai não quer falar comigo. Infelizmente aconteceram muitas coisas. E eu tive uma audiência por causa disso.
Segunda-feira eu pedi até oração pelos irmãos no domingo. Eu pedi oração para os irmãos no domingo. E eu fui para aquela audiência em Cascadura, no Rio de Janeiro. Eu saí de casa às 10 horas da manhã, eu cheguei lá às 3h30 da tarde. Foi 5 horas e meia de viagem. E a audiência estava marcada para as 3. E quando eu cheguei lá, ele simplesmente passou do meu lado e não falou comigo. Ele já estava indo embora. Quando a gente entrou na sala, o conciliador falou que eles renunciaram se a gente queria. Eu falei, não, com certeza, a única coisa que eu não quero é problema mesmo. E quando eu vim embora dentro do ônibus, eu falava com Deus, Deus, me perdoa porque eu fui procurar o meu pai, eu pedi perdão. Porque Deus, ele me deu uma mãe maravilhosa, uma mãe que foi o meu pai e a minha mãe, e que ainda é. E eu tenho um Deus no céu, que ele é o meu pai. E eu não preciso de outro pai, porque ele tem me sustentado todos esses anos. E eu pedi perdão, eu falei, Deus, me perdoa, porque o Senhor é o meu pai. E eu fui procurar ele, Senhor, me perdoa, por favor. E eu, como uma criança, chorava dentro do ônibus e falava, Deus, o Senhor quer ser meu pai? Por favor, Senhor, seja o meu pai. E aí eu abri a Bíblia dentro do ônibus em Jeremias. Uma passagem muito conhecida que diz, antes que te formasse, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Ali era como se Deus estivesse falando ao meu ouvido, minha filha, eu já sou seu pai há muito tempo. Eu sou seu pai antes de você se formar no ventre da sua mãe. E eu glorifico o nome do Senhor, sabe por quê? Porque quando meu pai passou do meu lado dentro do fora, ele nem olhou pra mim. Não doeu bem menos do que da última vez. Eu glorifico porque doeu bem menos do que a última vez. E eu não tenho raiva do meu pai não, irmãos. Eu amo meu irmão, meu pai sim. Inclusive, eu já perdoei ele por tudo que ele fez comigo. Eu amo ele, eu perdoei sim. Se ele vier conversar comigo e me pedir perdão, já está perdoado. Mas eu glorifico a Deus porque ele me permitiu passar por isso. E não foi além do que eu podia suportar. Foi até a minha capacidade, mas não foi além. E sabe por quê? Porque Jesus estava no barco comigo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possa suportar. E é assim que Deus ele faz nas nossas vidas. Quando a tempestade vem, Jesus está no barco. Já foi medido todas as medidas do barco e ele sabe a capacidade. E então, rapidamente eu quero que você observe 3 pontos comigo. O barco, o mar e a tempestade. Imagina que cada um de nós somos um barco. Que o mar é o mundo. E que a tempestade são as tempestades que vêm sobre as nossas vidas. E você pode observar que o barco, ele está no mar, mas ele está por cima do mar. E assim também tem que ser conosco. Nós estamos no mundo, mas não temos que estar dentro do mundo. Não temos que estar introduzidos no mundo. Deixar as coisas do Egito no Egito. Eu estou no mundo, mas eu não faço parte dele. Eu não posso praticar aquilo que o mundo pratica. Eu não posso fazer o que o mundo faz. E Deus ele permitiu aquela tempestade. E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos foram acordar Jesus, e que quando acordaram Jesus disseram, mestre, não te importa que pereçamos. Era como se eles estivessem dizendo, mestre, nós vamos morrer e o Senhor não se importa. Somos os seus discípulos, o Senhor está dormindo, o Senhor está descansando, não vai nos ajudar. Eu vejo aqui, irmãos, que por um instante eles esqueceram de quem era Jesus. Porque se eles se lembrassem de quem era Jesus, então eles teriam descansado, eles não teriam ficado com medo. Talvez eles não tivessem nem acordado Jesus. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus despertou, ele repreendeu o vento. E ele disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E sabe o que aconteceu? Eles obedeceram, sabe por quê? Porque tudo e todos têm que obedecer à voz dele. Tudo e todos têm que obedecer aquilo que ele diz, aquilo que ele manda. E assim foi que aconteceu. E aqueles discípulos se surpreenderam e disseram, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. E este é Jesus Cristo e este está aqui nessa noite. Glória a Deus, Jesus. E se você crê, ele pode acalmar a tempestade da sua vida. Mas eu não vou dizer para você que ele vai acalmar hoje, porque ele não me disse isso. Se eu falasse isso seria de mim mesmo, eu não estou aqui para falar nada de mim mesmo. Eu estou para te dizer que